Senhor, ó Deus querido. Oh, Ramachadarabalaya. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, tua palavra diz, Senhor, que estavam reunidos os irmãos, ó Pai, da igreja primitiva, e aí, Senhor, houve uma perseguição, e eles então se reuniram para orar, e a oração deles foi essa: por que se enfurecem as nações, e os reis da terra imaginam coisas vãs, tentando deter o Senhor e o seu ungido. Agora, Deus querido, abra a porta da palavra e diz, Senhor, a sua palavra, que o lugar naquele dia tremeu, o chão tremeu, Senhor, tamanha glória que estava sobre a vida daqueles irmãos. Deus, nesta noite, nos deu uma experiência mais alta, nos deu uma experiência mais profunda, ó Pai, de conhecimento, de largura, ó glória, de profundidade do teu poder, ó Deus. Oh, nós não somos de outro, nós somos do Senhor, e o Senhor não faz acepção de pessoas. Se o Senhor encheu a igreja primitiva, encha nós também. Se o Senhor manifestou a sua glória na igreja primitiva, manifesta a sua glória sobre as nossas vidas, ó Pai, curando os teus filhos, Deus, fazendo os milagres, ó Pai querido, as maravilhas que o Senhor fez no momento, Senhor, da igreja primitiva, faça também, Senhor, no nosso meio, em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido. Manifesta o seu poder, manifesta a sua glória, em nome de Jesus. Quebra o jugo, ó Pai, quebra o jugo que nos prende, ó Deus, despedaça as correntes, ó Pai querido, a fim de que nós venhamos, ó Deus, a ficar em silêncio e ouvir o Senhor falar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ó Deus querido, nesta noite nos dê uma experiência mais alta, nos dê uma experiência mais profunda, que esse irmão, Senhor, que a oração se torne um clamor para haver respostas rápidas. Deus, tem momento que a oração da igreja precisa se tornar um clamor, tem momento que a nossa oração precisa se tornar um clamor. O Senhor disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? O clamor de Moisés fez o Senhor responder a ele: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche, e tu, Moisés, toca o cajado na água. Deus, que eu entendo que quem clama vê milagres e maravilhas. Quem clama, Senhor, vê o mar vermelho se abrir. Quem clama, ó Pai, tem um hino da vitória quando o mar vermelho se fecha diante dos nossos inimigos. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Ó Santo de Israel, ouve dos altos céus, lugar da sua habitação, as nossas orações, através do teu Santo Espírito, vai enchendo a sua igreja, através do teu Santo Espírito, vai selando o seu povo, vai marcando o teu povo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oh, Ramachadaramalaya, aleluia, 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 oh glória a Deus, oh aleluia, oh bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Vou chamar os músicos aqui enquanto a igreja permaneça orando. Oh bendito seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Estando 2 ou 3 reunidos o seu nome, o Senhor está no meio, aleluia. O Senhor está no meio. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Meus irmãos, eu sei que você queria orar mais. Eu sei que você ficou, pastor, justo agora que estava o fogo descendo. Mas o fogo vai descer, vai continuar descendo. Vai continuar descendo. Hoje o culto vai ser um pouco diferente, o culto nosso de oração. Nós vamos buscar o renovo com línguas estranhas. Vamos buscar o dom de línguas estranhas. Vamos buscar o fogo do Espírito Santo. Então cumprimenta o teu vizinho dizendo: a paz seja convosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos deixar o nosso sacrifício de louvor aqui. Vamos. Irmãos, eu entendo que não é somente nós que ficamos na expectativa de chegar o momento da oração. Deus fica na expectativa o dia inteiro. Eu imagino Ele. Não vejo a hora do meu povo se reunir. Não vejo a hora deles usarem a fé para falar, para chegar aqui, para mim agir na vida deles. Deus também fica na expectativa de você buscar a Ele. E Ele derramar poder, fazer milagres, visitar nossos filhos. E agora vamos ser o sacrifício de louvor? Vamos apresentar Ele o nosso sacrifício de louvor? Oh, glória a Deus. Lá nós vamos louvar. Descansarei. Eita, descansarei. Oh, glória. Levantemos as nossas mãos. Oh, que maravilha. Descansamos em Ti, Senhor. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Deus, segura em Ti. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu varei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Solte essa voz. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu varei. Porque edificamos na rocha. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Oh, só Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que nos fez, oh glória, cheio de perfeição, de graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus perfeito é o nosso, rocha inabalável. Ei, Deus, aleluia.
Deus dos deuses é o nosso. Oh, aleluia. Fui buscado por aqueles que não me buscavam. Fui achado por aqueles que não perguntavam por mim. A um povo que não se chamavam do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Glória a Deus. Continua adorando, continua adorando, continuemos adorando. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, desliga dos seus problemas agora. Seus problemas não são mais seus. Seus problemas e os meus são de Deus. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Corpo, alma e espírito, queremos te ofertar. quero te ofertar, Mas ainda é pouco, Senhor. mas ainda é pouco eu sei. Ganhamos a salvação se comparado ao que ganhei. E a salvação da nossa família. Oh, glória! Não sou apenas servo, Seu amigo me tornei. Louve, louve, louve. Louve a Ele. Te louvarei. te louvarei. Nós te louvamos. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Te louvaremos, Senhor. Te Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. Vamos ouvir a igreja. Diga aí, ó. Te louvo. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a Ti. Para encerrar, todo o povo de Deus, bem alto, soltando a nossa voz. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Você pode aplaudir ao Rei. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, irmão Samuel, irmã Tamires. Pastor Harold, chega aqui. Ele vai trazer aqui uma reflexão e depois nós vamos orar mais. O fogo vai continuar descendo. Que Deus use o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Até umas 8h30 aí. Então, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Você que tem sua Bíblia, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E versículo de número 5. Os que encontraram, pode dizer amém? Glória a Deus. Diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ainda de pés, vamos estar orando. Peço que os irmãos façam uma oração intercessória pela minha vida. Senhor Deus e nosso Pai, Senhor, agora é o momento, Senhor, da exposição da Tua Palavra. E a Tua Palavra diz que a exposição, o ensinamento das Tuas palavras, traz luz e entendimento para todos aqueles que são simples. Deus, o salmista, lhe verbalizou: eu estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a Tua Palavra. Deus, nesta noite a Tua Palavra vai ser ministrada, e na medida que ela for ministrada, que haja curas, que haja renovos, que haja manifestação dos dons espirituais, que haja batismo com o Teu Espírito Santo, como foi na ocasião de Pedro, pois Pedro verbalizava a Tua Palavra, e o Espírito Santo caiu sobre os ouvintes, e eles falavam em outras línguas e profetizavam. Deus, nesta noite eu te peço, me ajuda, Senhor, a expor Tua Palavra, pois quem prega, prega inspirado por Teu Espírito, quem ora, ora inspirado por Teu Espírito, e a Ti, Senhor Espírito Santo, eu te peço, seja conosco, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem tomar vossos assentos. Gostaria de, como a pedido nosso pastor, trazer uma aula que tivemos no discipulado, e hoje estaremos passando ela, mas de uma forma bem simples e objetiva, pois é um assunto muito extenso se nós formos estudar. Bom, vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Também é um culto de ensino onde vamos aprender, né? Mas antes de entrarmos no batismo com o Espírito Santo, é necessário entender quem é a pessoa do Espírito Santo, né? A Bíblia vai dizer que em Hebreus capítulo 9, versículo 14, 1 João 5, 7, Romanos 15, 30, Mateus 3, 16, 17, a Bíblia vai revelar que o Espírito Santo, ele é Deus, e também vai revelar a Santíssima Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por exemplo, João 5,7, a Bíblia diz que 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses 3 são um. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, vai revelar a Trindade e vai falar a respeito do Espírito eterno, que é o Espírito Santo, que ele é Deus. Em Mateus 3, 16, 17, vai mostrar o momento a qual o Senhor Jesus ele é batizado por João Batista nos rios Jordão, e a Bíblia diz que após o Senhor Jesus ser batizado, ouve-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho muito amado, a quem me comprazo. E de repente veio o Espírito Santo como forma corpórea, como que de pomba, repousando sobre a cabeça de Jesus. Então no batismo de Jesus revela a Santíssima Trindade, Deus Pai falando, Deus Filho batizando e Deus Espírito Santo se manifestando sobre Jesus em forma corpórea como que uma pomba. Então podemos também considerar que o Espírito Santo, além de Deus, ele tem atributos de uma pessoa e também possui atitudes de uma pessoa. Ou seja, por mais que ele não tenha corpo, podemos considerá-lo como uma nobre pessoa. Por exemplo, atributos que o Espírito Santo possui: ele tem vontade. 1 Coríntios 12, versículo 11, diz que ele distribui os dons à igreja da forma que ele quer, do jeito que ele quer, a quem ele quer. O Espírito Santo tem vontades.
Também o Espírito Santo tem conhecimento. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, parte B, diz que o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. Também o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz que o Espírito Santo se entristece. Em Romanos 15, 30 diz que o Espírito Santo, ele ama. Ele é um Deus de amor. Também vamos ver algumas atitudes, de uma pessoa que o Espírito Santo possui. Por exemplo, ele fala, Apocalipse capítulo 2, versos 7 e 11. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Também ele intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26, fala que quando nós não sabemos orar como convém, vem o Espírito Santo entrando em ação, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos ensinando, nos inspirando a orar como convém. Também o Espírito Santo, em Romanos 8,14, parte A, ele é o guia, o nosso guia, o guia da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, diz que o Espírito Santo é aquele que ensina. Glória a Deus. João capítulo 1, verso 26, fala que o Espírito Santo, ele testifica sobre as coisas de Cristo, ou seja, ele dá testemunho sobre Cristo à igreja. Vejamos também alguns atributos divinos que o Espírito Santo possui, tais como eternidade, onipresença, onipotência e onisciência. Então o Espírito Santo, ele é eterno, ele não foi criado, ele é autoexistente, e ele também não morre, não envelhece, não tem um fim, porque ele é eterno. Também a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui juntamente conosco, no meio de nós, operando em nossas vidas, mas está lá também na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, no nosso trabalho. Está na China, está no Japão, está no sul, está no norte. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia também diz que o Espírito Santo, ele é todo poderoso, ele tem todo o poder no céu, na terra, embaixo na terra. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é onisciente, ou seja, ele sabe passado, presente e futuro, ou seja, tudo ele sabe, todas as coisas o Espírito Santo sabe. O que passa na minha cabeça, o que passa na sua mente, o Espírito Santo sabe. As intenções no meio do teu coração, o Espírito Santo sonda, o Espírito Santo consegue ir aonde a psicologia não vai, o Espírito Santo tem poder de ir aonde a psiquiatria não vai, o Espírito Santo tem poder de ir aonde nenhum estudo, nenhum medicamento pode ir. Ele consegue penetrar o mais profundo do nosso coração, porque ele sabe todas as coisas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo se manifesta de diversas formas, através do fogo, Lucas capítulo 3, verso 16, através do vento, Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 2, através da água, chuva, rio, João capítulo 7, versículo 37 ao 39, através do óleo e do azeite, Zacarias capítulo 4, verso 2 ao 6, através do selo, Efésios capítulo 1, verso 13, e através da pomba, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. O Espírito Santo, por ser Deus, tem multiformas de operar sobre a vida do ser humano e da sua igreja. Tem multiformas. Então, um conselho que eu te dou: para de querer controlar o Espírito Santo. Para de querer colocar limites para o Espírito Santo. Para de colocar situações assim, não, ele vai agir aqui, depois vai agir ali. Não, se for possível ele age lá. Não, ele age de várias maneiras. Ele se manifesta de todas as formas. E a Bíblia só revela alguma delas para nós. Sem o Espírito Santo, ele é tão importante, irmão, na nossa vida. E infelizmente é esquecido por muitos cristãos. Mas ele é tão importante, que sem o Espírito Santo não haveria a criação do universo. E não haveria a criação da raça humana. Pois na criação do universo, Jó declara que ele estava lá, estabelecendo os céus. Na criação da raça humana, quando o Senhor Deus, em sua plenitude, vai dizer: façamos o homem, lá estava o Espírito Santo dando vida para o homem Adão e depois para a mulher Eva. Ou seja, sem o Espírito Santo não haveria manifestação dos dons espirituais,
Se hoje a igreja tem os dons, se a igreja é dotada dos dons espirituais, é porque o Espírito Santo é quem distribui para nós os dons espirituais que são provenientes dele. Sem o Espírito Santo, louvado seja Deus, não haveria a escrita da Bíblia, pois é o Espírito Santo que soprou a sua palavra, é o Espírito Santo que inspirou homens santos a escreverem as sagradas escrituras em diversos tempos, décadas e séculos e continentes. Ou seja, o Espírito Santo, ele é tão importante na vida da igreja e no universo, pois ele é responsável por gerar em nós a conversão e a salvação. Ou seja, sem o Espírito Santo não tem conversão, sem o Espírito Santo não existe salvação, pois é ele quem a Bíblia diz que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos faz entender que nós precisamos nos arrepender. É o Espírito Santo que faz o homem pecador, cheio de defeitos e falhas, reconhecer o seu estado de pecaminosidade, a sua dependência de Deus, e então o homem vai e se entrega a Jesus, recebendo como Senhor e Salvador da sua alma. É o Espírito Santo. Sem ele não tem oração, sem ele não tem nada. Se hoje estamos de pé, é porque um dia, após a queda do homem Adão, Deus Pai planejou o plano de salvação, dizendo: da semente da mulher nascerá um, que tu, apontando para Satanás, ferirá o calcanhar dele, mas ele te ferirá a cabeça. O Senhor Deus Pai foi o primeiro a pregar o evangelho lá no Éden, o primeiro evangelho a ser pregado. Estava falando das boas notícias, as boas novas de salvação lá no Éden. Tempo se passa, vem Senhor Jesus, Deus Filho, e se entrega em uma cruz, executando o plano de salvação. E agora, o Senhor Jesus agora se entrega em uma cruz, ele ressuscita, por 40 dias fica se manifestando na terra, após 40 dias ele é assunto aos céus, e deixa uma promessa também maravilhosa do arrebatamento para a sua igreja. E após ele ser assunto aos céus, ele cumpre aquilo que ele prometeu, que enviaria o outro Consolador. Qual é o nome dele? O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. E hoje, se estamos de pé, não é porque nós somos bons, não é porque nós oramos muito, não é porque nós somos super crentes, não é porque somos leitores da Bíblia e por isso somos melhor que os outros, não. Se estamos aqui hoje é porque o Espírito Santo é ele quem sustenta e preserva o plano de salvação sobre as nossas vidas. Você só está de pé, eu só estou de pé, nós ainda somos crentes porque o Espírito Santo nos ama e tem nos sustentado, embora nós não o vemos. Será que você poderia dedicar um minuto para agradecer ao Espírito Santo? Será que você poderia dedicar algumas palavras de adoração ao Espírito Santo? Será que você poderia render graças ao Espírito Santo? Como é que eu rendo graças ao Espírito Santo? É quando eu agradeço por aquilo que Ele fez por mim. Quando é que eu dou glórias ao Espírito Santo? É quando eu reconheço o seu caráter, a sua divindade, o seu poderio, a sua santidade. Obrigado, Senhor Espírito Santo, pela salvação. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. E sem o Espírito Santo não teríamos poder nenhum para proclamar o Evangelho. Sabe por que nós pregamos? Não é porque somos bons, estudamos muito. Se não é o Espírito Santo para nos inspirar e dar mensagem, nós não pregamos. Ou pensa que a gente vai pregar, abre a Bíblia, vamos pregar isso aqui hoje para a igreja, né, pastor? Está corrido o dia? Vai isso aqui mesmo. Não, irmão, tem que ter inspiração. E quem inspira os pregadores é o Espírito Santo. Quem inspira os músicos são o Espírito Santo. Quem inspira a igreja é o Espírito Santo. Então, em rápidas palavras, nós entendemos quem é o Espírito Santo e a sua importância em nossas vidas. Agora vamos entrar ao assunto batismo com o Espírito Santo. 15 minutos e encerro de uma forma bem simples. O que é o batismo com o Espírito Santo? Como lemos em Atos 1:5,
diz que porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então entenda que o batismo com o Espírito Santo se trata de uma promessa feita através do profeta Joel, que vamos entrar. E depois o Senhor Jesus, ele reafirma esta promessa para a igreja. Lucas capítulo 24, versículo 49. Vamos entender o que é o batismo com o Espírito Santo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Quem está falando? O Senhor Jesus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então entenda que Jesus disse que o batismo com o Espírito Santo, além de uma promessa, se trata de um revestimento de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então o batismo com o Espírito Santo se trata de uma promessa e se trata de um derramamento de poder sobre a vida da igreja. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Em Atos capítulo 1 foi dito essas promessas, né, através de Lucas. E no versículo de número 8 ao 15, olha que diz 9 ao 15. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas. Está tratando do Senhor Jesus, a sua ascensão aos céus. E uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Então, após eles verem o Senhor assunto aos céus, dos 500, 120 foram para oração, aproximadamente 120. E a Bíblia diz que eles foram ao cenáculo orar, com o único propósito, pois eles oravam unanimemente, em um mesmo propósito, com orações e súplicas. O que eles oravam, o que eles pediam? O batismo com o Espírito Santo. Então, como receber o batismo com o Espírito Santo? Sabemos que é uma promessa, o derramamento de poder. Aprenda com os discípulos, com aquelas mulheres, com aquelas pessoas que estavam ali. Eles oravam, eles estavam no mesmo propósito, eles estavam determinados a orar e a suplicar. Ou seja, eles não apenas pediram: Senhor, cumpra a promessa na minha vida, me batiza com teu Espírito Santo. Eu sei que a promessa é um derramamento do teu poder, então desculpa na minha vida e amém. Não, eles oraram unanimemente, todos no mesmo propósito, todos estavam agora suplicando, estavam naquela oração repetitiva, a oração no mesmo propósito: Senhor, batiza-nos. E ali eles oravam, depois: Senhor, batiza-nos. Eles oravam, ou seja, o que eu quero dizer é que faça da sua oração uma súplica. Não desista no primeiro momento que você pediu e não recebeu, mas foi ensinado ontem: pedir e dar-se-vos-á. Buscai, tem que pedir, tem que buscar e tem que bater na porta do céu, para que a gente possa receber as promessas de Deus que está reservada para nós. Então eles perseveravam em buscar. Nesta noite eu te convido a buscar no momento da oração, mostrar para Deus com súplicas e com também atitudes, com sentimentos, o quanto você deseja ser alcançado por esta promessa do revestimento de poder.
Vamos lá. Como aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Atos capítulo 2, o batismo com o Espírito Santo aconteceu na festa comemorada pelos judeus chamada Pentecostes, que era uma festa comemorada 50 dias após a festa da Páscoa. Ou seja, nesta festa em Jerusalém começaram a chegar, como de costume, todos os judeus que estavam espalhados por toda a parte do mundo. Então, na festa de Pentecostes, começou a chegar em Israel diversas pessoas, diversos judeus de diversas nacionalidades. Em Atos 2:1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento. Lembra da manifestação do Espírito Santo? Veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, manifestação do Espírito Santo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Então aconteceu naquela festa, quando eles estavam orando, quando eles estavam determinados em buscar o batismo com o Espírito Santo, quando eles estavam suplicando, quando eles menos esperaram, o Espírito Santo chegando naquele cenáculo, se manifestando como se fosse um vento muito forte que adentrou naquele lugar. E quando se deram conta, quando ouviram aquele vento, eles abriram os olhos, viram línguas repartidas como que de fogo ali sobre a vida daqueles irmãos e irmãs que estavam orando. Versículos 5 e 6. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntaram-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então entenda, o batismo com o Espírito Santo em Atos 2 foi manifesto línguas, mas não línguas estranhas, línguas que eram humanas. Porém, aqueles homens que falavam ali no seu dialeto local começaram a falar em outro dialeto que não era comum deles, ao ponto que versículo 7:13 vai falar sobre as regiões que as pessoas chegavam, diversas regiões, diversas partes do mundo. E a Bíblia vai dizer que quando eles ouviram essas línguas, quando o egípcio ouviu o judeu falando egípcio, quando aqueles que é de Cirene começou a ouvir falando na língua dele, quando aqueles que vieram, vamos falar assim, da África, começou a ouvir falar no dialeto dos africanos, quando aquele que falava inglês começou a ouvir aqueles homens falarem inglês, só para os irmãos entender, conjecturando, teve alguns grupos que ficaram assim, né, ficaram maravilhados, pois um grupo de judeus que ouviram as línguas que eram faladas ficaram confusos. Peraí, mas como pode esses homens serem judeus, galileus, estão falando no nosso próprio idioma? Outro grupo ficaram pasmados, espantados. Mas que coisa é essa que está acontecendo aqui? Outro grupo ficou maravilhado. E outro grupo deduziam que todos estavam embriagados. Versículos 16 ao 21, Pedro vai explicar o que estava acontecendo. Ou seja, era cumprimento da promessa que Deus fez através do profeta Joel, que está em Joel 2, capítulo 2, versículos 28 ao 32. Versículo 16 diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos, campanha para filhos, então nossos filhos, né, que em nome de Jesus eles sejam alcançados por essas promessas. Os nossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia
do Senhor. Então Pedro explica o que estava acontecendo ali para a multidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 14, Pedro lhe dá início ao evangelismo através do ensino da palavra. Glória a Deus. Qual é o propósito de sermos batizados com o Espírito Santo? Tem que ter um propósito. Não é apenas para você falar em línguas. Não é apenas para você ser cheio do poder e ficar para você. Mas um propósito principal pelo qual Deus cumpriu aquela promessa na vida dos teus servos e há de cumprir também nesta noite sobre a vida da igreja, tinha um propósito. O propósito era para que eles pudessem anunciar o Evangelho. Era revestir, dotares de poder, encher de poder, para que eles pudessem sair a campo anunciando a salvação. Cheios do poder, eles teriam sabedoria do Espírito Santo para o que falar, com quem falar, sobre o que falar. Com cheios do poder, eles teriam autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Sinais aconteceriam. Então, o principal objetivo de uma pessoa ser batizada pelo Espírito Santo ou com o Espírito Santo é estar em anunciar o Evangelho. Por exemplo, Atos 1:8, Jesus disse que após serem batizados com o Espírito Santo, eles deveriam pregar, ensinar o Evangelho. Enfim, deveriam evangelizar. Ele fala: ser-me-eis testemunhas tanto de Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus deu esta instrução. Atos capítulo 2, versículo 12, diz que... Verso 12, diz que... 2:12, deixa eu me achar aqui. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Ou melhor, 11, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra grandeza de Deus, que aquelas pessoas ouviram, eles falaram as grandezas de Deus, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, falando em outro dialeto, em outro idioma, eles falavam sobre as grandezas de Deus, que trata das grandes coisas e das coisas maravilhosas que Deus faz. Imagine que coisa maravilhosa, quando eles falavam em outras línguas, o que saía da boca deles em outro idioma era todas as obras que Deus fazia, como Deus é bom. Imagina eles magnificando o nome de Deus. Quem sabe eles falavam sobre as maravilhas, sobre as promessas, sobre a salvação, sobre tantas coisas lindas que Deus fez e estava fazendo sobre a vida deles. Ou seja, o propósito de sermos batizados com o Espírito Santo está em evangelizar. Atos 2:14, né? Pedro ele dá início ao evangelismo através do ensino da palavra. Então entendemos que o propósito em sermos batizados com o Espírito Santo, após recebermos o revestimento de poder, devemos evangelizar, anunciar o Evangelho a outras pessoas. Para resumir, 5 minutos, pastor, pode? Deu horário. O batismo com o Espírito Santo, ele vem acompanhado com o dom de línguas ou de profecia. Nós vamos ver que uma das evidências, o pastor falou uma ontem, né, que é os frutos do Espírito. Uma das evidências que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo está no falar em outras línguas. É uma evidência. A pessoa foi batizada, ela verbaliza outras línguas, seja ela um idioma de outro país ou seja ela línguas estranhas, como nós vemos aqui na igreja. Atos 2, capítulo 1, capítulo 8, Atos 8, capítulo 1, versículo 20, né? Para ir resumindo, por causa do tempo, Felipe, ele anuncia o evangelho e os ouvintes creram na pregação de Felipe, que consistia em falar sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre o reino de Deus, e havia sinais, tais como curas e libertações. Felipe então anuncia o evangelho em Samaria, e o evangelho que ele pregava era sobre o céu, sobre a salvação, sobre o reino dos céus. Essa era a mensagem de Felipe. E acompanhado da mensagem vinha os sinais, as manifestações de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas.
E os ouvintes da mensagem, entre eles um mágico por nome de Simão, ao entenderem a mensagem da salvação, foram batizados nas águas, como sinal de arrependimento e fé. Após então eles ouvirem a mensagem, inclusive Simão, que era um mágico, fazia magia, se arrependeram, batizaram nas águas. Mas após serem batizados nas águas, Filipe então vai orar para que aquelas pessoas agora recebessem o batismo com o Espírito Santo. E no momento que ele ora, os ouvintes então recebem o Espírito Santo. Mas a Bíblia não diz que eles falavam em outras línguas, mas vai dizer que este mágico, por nome de Simão, viu eles recebendo o Espírito Santo. Ou seja, se ele viu o momento que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, é porque teve algum sinal, teve alguma manifestação, que acredito eu que era as línguas estranhas que eles falavam, ao ponto que Simão olhou e falou: olha, vende para mim, eu compro isso. Ele foi repreendido e advertido por esta atitude. Glória a Deus. Em Atos 10, 33, 48, versículos 44 e 46, Pedro está pregando uma mensagem cujo tema central era o Senhor Jesus. Pedro prega sobre o início do ministério de Jesus, sobre os milagres de Jesus, prega que Jesus é o Salvador, prega sobre a morte e ressurreição, prega também sobre o perdão dos pecados. E quando Pedro fazia, eu acho tão lindo isso aí, tão poderoso, a exposição da palavra, os ouvintes da mensagem receberam o batismo com o Espírito Santo, enquanto Pedro pregava o arrependimento, pregava sobre o céu, pregava sobre quem era o Senhor Jesus. O Espírito Santo, a Bíblia diz que caiu sobre eles, ao ponto que eles começaram a falar em outras línguas e a adorar a Deus. Então, uma evidência que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo está no falar em outras línguas. Eles falavam em outras línguas e adoravam a Deus. Então eu entendo que o fato de sermos batizados com o Espírito Santo não nos fará melhor do que ninguém, mas o fato de sermos batizados com o Espírito Santo será para a glória do nome do nosso Senhor Deus. Finalizando, Atos 19, 1 e 7, verso 6. Após Paulo impor as mãos sobre os efésios, eles receberam o batismo com o Espírito Santo e foram manifestos dons de línguas e de profecia. No momento que Paulo impõe as mãos, ora, e eles recebem o batismo com o Espírito Santo, eles começam a profetizar e falar em outras línguas. Existem pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é Deus, nem mesmo acreditam no batismo com o Espírito Santo, e muito menos os dons concedidos pelo Espírito Santo. Mas observe o que Pedro declarou, inspirado pelo Espírito Santo, e aqui eu finalizo. Atos 2, 38 e 39, para que isso venha gerar fé no teu coração, porque é sério, tem muitas pessoas, não, isso aí foi só para pessoas lá de Atos dos Apóstolos, foi só para aquela época. Não, os dons espirituais ainda não são manifestos mais, não acreditamos. Mas olha só que Pedro vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Ou seja, isso se tratava de um batismo nas águas. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa, que promessa? Contexto, a promessa do batismo, que ele estava falando de Joel. Também pode ser a promessa da salvação, que ele falou depois o que Davi disse, o que o Senhor Jesus fez, o que Jesus Cristo, aconteceu com Cristo em uma cruz. Diz a respeito de vós, a vossos filhos, e todos que estão longe, tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa palavra chamar se refere a todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus através da exposição do Evangelho. Ou seja, como é que Deus chama o pecador? Através da palavra. Sem palavra não tem conversão, sem palavra não tem salvação. Então a promessa foi para todos aqueles que ouviram a voz do Senhor através da pregação do Evangelho. Eles ouviram
E agora então Deus estava chamando. Eles acreditaram no evangelho, aceitaram o evangelho. Então Pedro está dizendo, a promessa são para estes. Então aqui está um povo que acredita no evangelho. Aqui está um povo que aceitou o evangelho. Aqui está um povo que vive o evangelho. Então eu quero dizer que a promessa do batismo com o Espírito Santo é para a minha vida, é para a sua vida. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para o povo de Deus que acredita no evangelho. Amém? Aleluia. Meus irmãos, vamos estar em pé e juntar todas as cadeiras enquanto os músicos vêm correndo para cá, que Deus quer derramar fogo. Aleluia. Junta as cadeiras. Aleluia. Vamos ter que se virar nos 30 aí. Vamos se virar nos 30. Vamos cantar o que Jesus conquistou na cruz. Depois vocês vão quiser chamar a Débora para ajudar um pouco. Depois nós vamos parar e vamos embora. Depois todo mundo número 1. Oh, glória a Deus. Aleluia. Como Deus é o herdeiro, vamos fazer assim, ó. Os homens ficam desse lado, todos os homens desse lado, e todas as irmãs desse lado aqui, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nessa segunda-feira, é uma segunda-feira de nós termos uma experiência diferente. O pastor Herói, no finalzinho, ele falou justamente aquilo que iríamos falar aqui. O apóstolo Paulo, quando chegou em Éfeso, lá estava um templo cujo nome da deusa era Diana, a Diana dos Efésios. E a cidade era tomada por muitas religiões. Então o apóstolo Paulo chegou e viu os discípulos. Os discípulos, uns homens, 12 homens, estavam falando do amor de Deus. Mas eu acredito que, conjecturando naquele bate-papo com as pessoas que se aproximaram, eu estou passando por dificuldade, isso e aquilo, e aqueles homens, tá bom, que Deus vai te abençoar. Quando o apóstolo Paulo chegou e perguntou a primeira coisa para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Aqueles homens disseram: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Por que é necessário ter o Espírito Santo? Eu acabei de dizer, alguma situação está adversa. E aí a gente tem aquele costume, quando estamos meio vazio, Deus vai dar um jeito, Deus vai dar a graça. Não, não é assim que deve ser. Quem tem o Espírito Santo já vê a situação mudada. Em nome de Jesus, isso aí já está mudado. Não que eles não eram tementes a Deus, mas eles não tinham o Espírito Santo para enxergar além. Uma pessoa enferma, eu vou te ajudar em oração, Deus vai te curar. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo já está vendo a pessoa curada. Você já está curada em nome de Jesus. Tem a diferença, irmãos. E é isso que nós queremos hoje. O Espírito Santo de Deus. Chegue bem pertinho aqui do altar, vocês, isso. Se aproximem do altar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Em meio às aclamações e louvores, nós vamos buscar esse revestimento. Irmãos, é um caso de vida ou morte espiritual nesta noite. Se Deus marcou esse dia, é porque Ele quer que nós venhamos a ser revestidos do Espírito Santo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós.
que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam, pelo contrário, nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, o Senhor Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E hoje estamos aqui em mais de 12 pessoas. Comece a orar, 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 comece a adorar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Vai orando, 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 vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Os que já falam em outras línguas, vão orando em outras línguas. Os que não falam em outras línguas, vai buscando. Fala: Deus, eu quero isso para minha vida. Eu quero esse revestimento. Eu quero esse poder. Eu quero essa graça. Eu quero esse poder que foi pregado. Eu quero essa presença que foi manifestada. Oh Deus, toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. vai orando, vai orando, vai orando, vai buscando o revestimento. Não saia daqui sem esse revestimento. Toca, meu Senhor. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença.
quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala mistério. Abrace alguém, ore com alguém. Isso, abrace alguém. Irmã Simone, coloque as mãos. Irmão Rovilson, impõe as mãos. Impõe as mãos. Pastor Herod, impõe as mãos. Irmão Alexandre, impõe as mãos. Oh, glória. Oh, Eremalassúria. Aleluia. Pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.